E hoje no nosso Visor Manhã a gente está recebendo aqui o Rafael, que é diretor-presidente da RGS Engenharia. Tudo bom, Rafael? Tudo bem, muito bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores. É um prazer estar aqui no programa, no Visor. Programa muito difundido aqui, nessa emissora de vocês aqui. E estamos aqui para falar um pouquinho sobre o que tanto angustia Itapema, né? Pois é, terminou uma fase que eu diria importante do projeto, que é a conquista da licença ambiental, né? Sem licença ambiental, hoje, você praticamente não tem o que fazer, né? Você não consegue fazer teu projeto andar. E num projeto como esse, que envolve praia e mar, ela é ainda mais importante. Eu queria que tu falasse um pouco desse processo e o que significa a conquista dessa licença ambiental. Perfeito. A licença ambiental, hoje, no mundo que a gente fala muito de sustentabilidade, ela se torna cada vez mais essencial, uma vez que a nossa interação com o meio ambiente, ela está cada vez mais degradante, estamos cada vez mais acelerando essa degradação. Então, de alguns anos para cá, nós viemos dando essa importância merecida e devida para a questão do meio ambiente, né? O meio ambiente faz parte do mundo em que vivemos e precisamos dele para sobreviver. E nesse sentido, os processos de licenciamento ambiental eles vêm se tornando mais rigorosos com o passar do tempo, e não seria menos rigoroso, né, inserir uma obra dentro do mar, né, às margens de um rio. Então, o processo ele é um processo lento, foi um processo trabalhoso, foi um processo meticuloso, que demandou muitos estudos, né? Então, a obtenção da licença ambiental, e aí nós já falamos de duas fases distintas, a LAP, que nós ingressamos, a licença ambiental prévia, a LAP ela é a licença ambiental que determina a viabilidade do empreendimento ou não. E dela vão decorrer mudanças funcionais ou não no projeto, porque ela pode apontar necessidades de mudanças funcionais e estruturais em razão dos impactos que vão ocorrer no meio ambiente. Então, nós ingressamos com o pedido da LAP em junho do ano passado, né, e essa licença foi emitida em dezembro do ano passado. Foi uma licença relativamente rápida? Sim, pela complexidade do estudo, pela complexidade do impacto, né, que tem que ser muito cuidadoso para que não se gere impactos à fauna e flora locais. Ele foi um processo rápido, mas porque demandou muito estudo. Nós tivemos um grande volume de ensaios, estudos técnicos ambientais e da área hidrodinâmica e morfodinâmica, para que nos permitisse ingressar no IMA com todas as informações necessárias para que a avaliação do processo não tivesse idas e voltas e para que nós pudéssemos, de fato, ter um processo célere, já robusto, com tudo aquilo que seria exigido. Bom, feito isso, partimos para as exigências da licença ambiental de instalação, que é o que permite, né, pelo menos ambientalmente falando, que o projeto seja instalado. Então nós ingressamos com a licença em abril e obtivemos a licença em maio, foi uma avaliação muito rápida, mas isso se deve em função de um casamento das licenças com a obra dos moles, né, de Porto Belo. A obra dos moles de Porto Belo ela é um par da obra do Pier Turístico de Itapema, porque ambas as obras têm uma função ambiental que é formar dois guias correntes que vão projetar o rio para dentro do mar, para que não haja aquele assoreamento na interface rio e mar, que hoje existe. As pessoas, dependendo da maré, conseguem atravessar de Itapema para Porto Belo, né, caminhando, ou vice-versa. Então, este encontro das águas fluviais com as águas marítimas vai passar a ocorrer num ponto distante da costa, da linha de costa, de aproximadamente 320 metros. Imagens do projeto. Então, eu diria que o pier, né, ele vai ter também uma função de mole, né? Sim. Ele tem uma função ambiental importante ali. Exatamente. O pier, ele a gente, até onde as nossas pesquisas apontam, o único pier do mundo que ele é com essa configuração, porque os piers, em geral, são plataformas elevadas sobre pilaretes com água passando embaixo. Esse pier não vai ter água passando embaixo dele, porque justamente a foto dele, ali como a foto mostrou, o formato dele das obras, a importância das obras é formar guias correntes que impeçam esse transporte lateral de sedimentos. Então a areia não vai poder acessar o canal do rio, esse rio vai sofrer um processo de dragagem, que a RGS, que é a concessão Pier de Itapema SA vai executar, né? Então, após essa dragagem, com essas obras executadas, projetando o leito fluvial lá para dentro do mar, né,
não vai mais haver acesso de sedimentos nas vias laterais, que são sedimentos que decantam, que se depositam, que formam bancos de areias e bolsões de areias. Então, nós vamos projetar esses sólidos para uma faixa d'água onde não existe a possibilidade de sedimentação. Existe uma corrente mais forte, isso os nossos estudos técnicos mostraram. Nós descobrimos aonde era exatamente esse ponto de encontro, no qual não mais ocorreria a sedimentação, né, de sólidos em suspensão, em geral areias. Agora, é um projeto bastante interessante, eu vou pedir para o Juninho colocar a imagem para nós de novo, né, porque já que não vai passar água embaixo, né, vai ter carro embaixo, conta para a gente como é que é esse negócio, que vai aparecer ali na imagem o acesso. Perfeito. Né? Que vai ser uma estrutura muito bacana, você vai ter loja, você vai ter restaurante, você vai ter o acesso das embarcações, né? Toda uma parte cultural, né? em cima do mar, praticamente dito. E se você vê a lateral ali, essa lateral é estacionamento, conta pra gente. Essas imagens mostram então uma configuração aí praticamente definitiva do pier, né? A gente tem ainda alguns ajustes que devem ser feitos em funções comerciais. A descida do estacionamento. Pois é, aproveitando essa questão, isso é uma visão de mobilidade urbana, né? Uhum. As pessoas, a configuração original do projeto, ela não previa estacionamento, né? Não previa uma logística de mobilidade, de acessibilidade ao pier, uma vez que aquele último quarteirão ali, ele não possui ruas, né? Então nós temos alguns prédios ali que tem uma rua lateral e uma rua nos fundos, e essa rua toda em vermelho que o pessoal assiste na imagem ali, tudo aquilo vai ser criado, aquele arruamento lateral, né, paralelo ao rio, e o outro arruamento paralelo à praia. Isso vai ter que ser criado porque é iminente que para o sucesso do empreendimento exista a necessidade de mobilidade urbana. As pessoas precisam chegar ao pier e as cargas, né, que vão abastecer restaurantes e comércio precisam acessar o pier. Então, para que esse acesso seja eficiente, né, ou ele vai acontecer por meio viário ou por meio aquaviário. Bom, por meio aquaviário é impossível, né, nós sabemos. Então, nós precisamos vamos criar ali dentro, de forma casada com o plano diretor do município, vai ser criado um arruamento na lateral e ali na parte frontal, sem impactos, né, à parte costeira, para que haja mobilidade urbana ali, para que as pessoas possam acessar o estacionamento. Vai ser feito, como se fala, aterro em alguma região ali? Vai ser feito aterro, e esse aterro a gente chama de um aterro, ele é oriundo de uma dragagem ambiental. Então nós vamos ter que, à medida que nós formos construindo a base do pier com estacas pranchas cravadas, com uma grande profundidade, nós vamos começar a dragagem do rio e vamos dispor aquela areia contaminada em uma área confinada. Então esse material dragado que teria que ter uma disposição em alguma região preparada para receber material relativamente contaminado, porque a gente sabe que o rio recebe elementos de esgoto e águas pluviais, né, com sujeira e com óleos e resíduos, esse material vai ficar confinado, protegido de forma que ele não impacte no meio ambiente. Então a dragagem do rio a gente chama de uma dragagem ambiental, porque a gente vai dar um destino já para isso que não vai impactar em outra área do meio ambiente que não a própria região já impactada. A obra se integra no projeto de Porto Belo, que também prevê uma série de infraestruturas ali, o alagamento da praia, além da questão do mole, e ela vai se integrar também ao engordamento da praia de Itapema. Como é que funciona isso? Perfeito. Finalizando só a questão do estacionamento, o estacionamento ele se fez necessário por questões comerciais, as pessoas vão ter que acessar a região e para isso elas vão precisar deixar seus carros, seus veículos, pessoas com dificuldade de acessibilidade, pessoas mais idosas não vão poder caminhar 4, 5 quadras para acessar o pier. Então a nossa ideia foi utilizar a área já impactada para gerar esse benefício para o empreendimento e para a sociedade, que é um estacionamento, e a gente sabe que Itapema tem uma dificuldade de mobilidade de estacionamentos muito grande. Bom, dito isso, a obra do pier de Itapema ela é essencial para a questão do engordamento da praia de Itapema, porque os engordamentos, como o pessoal acompanhou em Balneário Camboriú, Canasvieiras um pouco mais anteriormente, eles precisam de balizadores, de regiões limítrofes que vão impedir que aquela areia que está sendo projetada através da draga para a região costeira, que ela escoe pela lateral. Então a gente tem proteções, anteparos que vão confinar essa areia para que ela possa, se manter ali, né, e evitar processos erosivos. Então, o elemento confinante sul
do futuro engordamento pretendido pela prefeitura é o Pier de Itapema. A obra que nós vamos construir, ela é fundamental e essencial. Sem ela não existe processo de engordamento. E ao norte, claro, vamos ter uma obra de mole, né? Então, algumas obras de mole estão sendo construídas e aí vai depender daquilo que a prefeitura pretende no processo de engordamento, se é a totalidade ou se de uma forma parcial, mas naturalmente vai ter que ter um elemento confinante para que essa areia oriunda das jazidas do mar, ela seja projetada para a praia, né, e possa estar confinada para não haver processos erosivos futuros e uma perda iminente do serviço caro, dispendioso que vai ser o engordamento. Agora, o que vocês estão pensando de colocar lá dentro do Pier? O que vai ter de bacana lá dentro que a gente já pode adiantar para as pessoas? Bom, o Pier de Itapema, ele foi pensado primeiramente, aí claro, pela prefeitura, né, que é uma concessão, para quem não sabe, de 30 anos, então o investimento é privado, né? Esse investimento ele aumentou de forma muito robusta, não sei se já poderia falar isso agora, mas é um investimento que saiu da ordem de 20 milhões para aproximadamente 100 milhões de reais. É uma obra que foi ampliada por questões técnicas, por questões econômicas, por questões comerciais, né? Até para adaptar os projetos de engordamento, mas ela foi pensada para ser amplamente acessível ao público em primeira mão. Ela é uma obra, ele é um patrimônio público, é um ativo público, é um bem que a população vai receber, e o bacana é que hoje quem consegue olhar de dentro do mar para a costa é quem tem barco, e um barco a gente sabe que custa muito dinheiro, né? Então as pessoas vão poder acessar o mar e admirar a beleza litorânea, a beleza costeira de Porto Belo e de Itapema, né, tanto de dia quanto de noite, né, em um restaurante, em uma loja, né, vai ter um pool mercadológico ali, um pool comercial bastante diversificado para as pessoas que quiserem explorar, especialmente o meio gastronômico, que a gente sabe que com o desenvolvimento da cidade nós acabamos sentindo a carência de ambientes gastronômicos um pouco mais arrojados, um pouco diferentes da região. Então, assim, o que o pessoal pode esperar do Pier de Itapema? Pode esperar que vai ter um passeio maravilhoso para qualquer dia e qualquer hora, vai poder caminhar livremente, vão ter bancas intermediárias com aquelas questões do dia a dia que nós gostamos, água de coco, um shopping, quem quiser tomar, e vão ter lojas de maior porte, lojas e restaurantes, e aí alguns mais, vamos dizer assim, pomposos, né, e outros não tanto, mas que a gente vai buscar trazer um pouco da gastronomia nacional para cá, para fazer algo diferenciado mesmo, que as pessoas busquem como destino turístico o Pier de Itapema, que de fato é a proposta. Em tese, quantas operações aí de restaurante e comércio? Inicialmente são 16 operações, né? São mais de 4 mil metros quadrados de ABLs, né? Linguagem comercial de área bruta locável. São mais de 4 mil metros quadrados, são 231 vagas de estacionamento, mais 16 vagas de estacionamento, de vagas molhadas, estacionamento para embarcações. Nós vamos tornar o canal, o Rio Perequê, vamos criar um canal que vai tornar aquela área navegável. Hoje nós sabemos que, por vezes, nem jet ski consegue passar ali, né, e esse problema ele vai deixar de existir, e aí os projetos das pontes, a própria ponte, nova ponte do Perequê, sobre o Rio Perequê, e a ponte da 306 também prevêem uma elevação da altura da cota da laje de fundo da ponte para que passem embarcações maiores. Então vai tornar, essas obras vão fechar com chave de ouro a navegabilidade do rio até uma determinada altura, e aí vai depender de até onde as prefeituras de Porto Belo e Itapema vão conduzir isso. Mas vai sim ter acessibilidade viária, as pessoas que quiserem chegar com seus carros vão poder chegar, as pessoas que quiserem chegar pelo meio hidroviário vão poder chegar ali, e aí a gente tem vários projetos que também são tem que ter um pouquinho de segredo na parte comercial, que seguramente vão agradar muito a população, que vão trazer as pessoas para cima do pier. A gente quer que esse aparelho seja muito utilizado, e a gente não fala só de exploração comercial, aqui a gente fala da população. A população tem que acessar isso. Isso é um grande ganho, isso é uma raridade no Brasil, né? É um projeto lindíssimo, é um projeto que, para quem não sabe, vai estar combatendo alagamento lá nas zonas mais longínquas, nos bairros lá do outro lado da BR, como Morretes, né? Esses bairros são muito prejudicados com as chuvas, com as fortes chuvas, e esses bairros
vão se beneficiar dessa obra, porque tecnicamente ela existe para conter esses alagamentos, para reduzir a altura de lâmina d'água do rio, né, e evitar que essas pessoas tenham problemas de saúde, de perda de patrimônio. Então, agora, uma pergunta que a gente recebeu na rede social é sobre um ponto turístico que a gente tem aqui em Itapema, que é a Santinha, no fim lá da praia, né? Como é que isso vai ser preservado lá? A Santinha, ela tem uma função, ela tem uma simbologia para o município, especialmente para o pessoal vinculado à pesca e as pessoas que ali residem naquela região. A gente acompanhou desde os primeiros momentos, as pessoas acessavam lá para fazer uma oração com a Santinha, e quando nós fomos nas primeiras caminhadas, quando nós estivemos olhando a região, nós já fomos questionados, inclusive em loco, né, no local, o que vai ser feito da Santinha. Então nós preparamos uma proteção ali, uma realocação da Santinha, mas para aquela área mesmo, que ela vai ficar protegida, acessível a todos, né, com garantia de que nenhuma obra, nada vai tirar ela dali. O pessoal pergunta, ela vai continuar ali? Vai continuar ali, vai ficar protegida, vai ficar com o destaque que ela merece pela importância religiosa e diria até cultural que ela tem ali para a região. Bacana. Quando que começa? Bom, agora nós temos duas etapas a vencer. A primeira é o nada a opor da Marinha, formal, né, que nós temos 3 órgãos que basicamente limitam o nosso início das atividades. O órgão ambiental, no caso o IMA, né, vencemos essa etapa. O governador ontem assinou a licença ambiental de instalação, né, um ato, né, que foi acompanhado por vocês, seguramente. E agora temos as etapas da Marinha e da SPU, Secretaria de Patrimônio da União. Então a Marinha, como estamos em meio hídrico, a Marinha tem responsabilidade sobre aquilo que é construído e ela tem que oferecer um nada a opor. Então agora ela avalia a licença ambiental, oferece esse nada a opor formalmente, e a Secretaria de Patrimônio da União, ela também deve se manifestar, porque todo espelho d'água é de propriedade da Secretaria de Patrimônio da União, a parte de exploração comercial. Então, cumprida mais essa etapa agora da Marinha, a Secretaria de Patrimônio da União assina um contrato de concessão sobre aquela área, lembrando que o contrato de concessão que a RGS Engenharia firmou através da SPE Pier Itapema S.A., com a Prefeitura Municipal de Itapema, ele prevê uma poligonal, uma área sobre a lâmina d'água, e essa área, na verdade, ela não pertence ao município, né? Ela é uma área que o município solicita e que a União concede. Então é um processo de dupla concessão, vamos chamar assim para os leigos entenderem melhor. O município concede, né, a permissão de construção do ativo, né, do Pier de Itapema, e o governo federal concede a permissão de exploração daquela área. Claro que existe uma taxa que anualmente o Pier vai ter que pagar pelo uso daquela lâmina d'água. Então tudo aquilo que a gente tiver ali em cima seguramente também gera mais um ônus. E essas etapas... Não tem rota de barco, de navio ali que possa ter uma oposição da Marinha, né? Não. E mesmo que tivesse, e existem planos futuros para tornar esses equipamentos náuticos até rotas de acesso para embarcações. Nós temos aí possibilidades de explorar esse meio turístico, barco pirata, né, a própria questão de navegabilidade. A malha hídrica vai crescer muito, vai se desenvolver muito em Santa Catarina. Tem vários projetos de marina, como a própria concessão da Marina de Florianópolis, né, já vencida pela JL, um projeto, se não me engano, de 190 milhões de investimento. Quer dizer, esse meio vai crescer muito e vai se desenvolver. E o meio hidroviário precisa de equipamentos para carga e descarga de pessoas, né? Para que as pessoas possam subir, descer, parar. E o pier vai ser um equipamento que vai poder ser utilizado nesse sentido. Então, essa projeção de crescimento do meio hidroviário, até com criação de hidrovias aqui, é algo que nos próximos anos a gente vai ver com muita força dentro do estado de Santa Catarina, e Itapema vai ser um grande... A gente sempre fala que a gente não pode ter uma cidade praiana de costas para o mar, né? E a gente viveu, eu diria que muitos anos de costas para o mar, né? Perfeito. Está na hora de inverter essa realidade e trazer o mar em benefício da gente, né? Eu falei ontem aqui, quando eu dei a notícia da entrega da licença, que quando você tem uma cidade turística como a nossa, você tem o atrativo natural, mas o atrativo natural, ele não é suficiente, vamos dizer assim,
para garantir a você turismo o ano todo. Infraestruturas novas, né, construídas pelo homem, no caso, um pier turístico, elas são sim capazes de garantir turismo, gastronomia, desenvolvimento o ano todo. E isso mostra um amadurecimento da cidade, né? Então, as pessoas que muitas vezes criticam esse tipo de empreendimento precisam olhar para isso também, né? Nós estamos aproveitando e melhorando aquilo que a gente tem, né? Ninguém vai simplesmente acabar com a questão ambiental. Você tem principalmente benefícios que estão colocados no processo e você tem essa oportunidade que está sendo gerada, né? Então, Itapema deixa de ser uma cidade que vive apenas de quem vem ver o mar, né? Mas para ser uma cidade que também vai ter o mar como seu aliado no turismo, de uma forma muito mais prática, né? Perfeito. E é muito importante essa tua colocação, porque dentro da seara ambiental, as pessoas dizem, vai gerar um impacto. Muito pelo contrário. A obra do Pier de Itapema, ela é para mitigar e prevenir danos ambientais e sociais. Esse é o nascedouro da obra. Então nós vamos retificar um rio que hoje é senil, um rio que não tem condições de navegabilidade, um rio extremamente erodido, sem condições de uso, até pela população, que acaba depositando muito esgoto, não tem vazão para esses dejetos, para esses detritos, e a gente vai permitir que ele tenha balneabilidade, a gente vai permitir que esse rio tenha navegabilidade, a gente vai evitar alagamentos, então, que é uma função social melhor do que tu gerar empregos e tu combater alagamentos nas pessoas. As pessoas investem, trabalham o ano inteiro para ter um sofá, uma geladeira, uma cama, e de repente vem uma enchente e leva isso, porque a água que vem da chuva e que sobe na casa delas não é uma água limpa. Então, o pier, este pier, o impacto dele ambiental é super positivo. E é importante que se diga, que as pessoas saibam, que o processo só correu nessa velocidade porque ele foi muito bem pensado, faseado, articulado e foi com uma robustez de documentos técnicos e ambientais muito grande. Estudos de fauna, estudo de flora, estudo de impacto na região do mangue, que adentra Porto Belo, né? Estudos de impacto na comunidade. Então, aquilo que se observou para o pier, todas as etapas faseadas foram cumpridas, inclusive o IMA fez uma avaliação social para ver se o impacto trazido pelas obras do pier seriam positivos. Então nós temos geração de emprego, geração de renda, geração de impostos, a criação de um destino turístico, a proteção de um rio que estava, digamos assim, abandonado, né, pelas municipalidades. Sabemos de todos os problemas que o rio tem e nós vamos conseguir corrigir isso ao longo do tempo através da construção das obras dos moles de Porto Belo, Pier de Itapema e do processo de dragagem ali inicial do rio, também de responsabilidade da RGS Engenharia, né, e vamos evitar alagamentos lá atrás. Então percebam que os benefícios eles se somam cada vez mais e os malefícios da obra eles sumiram. Então, aquele impacto que a gente poderia ter de uma obra no mar é justamente o contrário hoje. Hoje nós temos uma obra que o impacto dela é positivo, é uma obra sustentável, uma obra que vai se trabalhar com o conceito de ESG, de sustentabilidade, com implementação de energias renováveis, né, energias por oscilações de marés. A gente vai fazer um projeto piloto, tem projeto de energia através de fotovoltaico, então a gente vai abastecer o pier e alimentar ele com estruturas leves, estruturas menos degradantes, né, ao meio ambiente, naturalmente. Né? Vamos trabalhar com essa dragagem ambiental que nós comentamos antes, que é muito importante, porque hoje destinar esse material sujo, poluído, é algo que a gente tem que ter um cuidado muito grande, e o meio ambiente agradece, e por isso que o processo tramitou de forma consideravelmente rápida, acreditem, né? Nós auxiliamos muito no processo também dos moles de Porto Belo, por serem obras co-irmãs, digamos assim, em funções técnicas. Nós auxiliamos muito nesse processo, né? O pessoal de Porto Belo também muito engajado, foi muito bacana trabalhar conjuntamente, até porque o IMA em um determinado momento solicitou que, como são obras complementares, que esses processos corressem em paralelo. Então foi um trabalho a várias mãos que gerou um fruto positivo. E a tua pergunta, quando começa? Temos a previsão ainda de pelo menos 90 dias para início. Primeiro porque ainda dependem de alguns documentos burocráticos, né, Marinha e SPU, que são necessários, afinal nós temos que cumprir fidedignamente a legislação, mas depois porque agora a gente está em fase final
de elaboração do projeto executivo. Mas, Rafael, tivemos 2 anos aí, por que não elaboramos o projeto executivo? Bom, se o meio ambiente chegasse e me dissesse assim, olha, tua obra não pode ter 1 andar, ou 2 andares, ou 3 andares, ela não pode ter esse material, esse elemento, todo o projeto modificaria. Então a gente dependia de uma resposta da parte ambiental e após isso nós poderíamos desenvolver o restante do projeto. Então a gente está com o projeto em fase final, estamos terminando os últimos detalhes aí, enfim, e aí vamos iniciar esse projeto que, como tu bem falaste, vai trazer Itapema e região para dentro da água. Né? Nós fizemos agora, a Itapema está numa etapa avançada, muitas cidades do Brasil não conseguem sequer chegar à costa. E Porto Alegre, onde é a nossa raiz, e nós fizemos uma obra emblemática para o estado, que é a revitalização da orla do Lago Guaíba, o pessoal chama de rio, né? Mas ele é um lago, trouxe a capital do Rio Grande do Sul para a costa. Itapema já está na costa, mas com tantas belezas naturais, por que não transcender a linha costeira e observar as belezas da cidade de dentro do mar? E é isso que o Pier proporciona, e são raras cidades no Brasil que têm essa oportunidade. 0800. É gratuito, é um equipamento público, após transcorrido o período de concessão ele retorna para a cidade, para a municipalidade, né? Então isso aí vai trazer muitos benefícios para a região, e nós esperamos sinceramente que a população abrace o Pier como, por exemplo, o Rio de Janeiro abraça um Cristo Redentor, como Paris abraça uma Torre Eiffel, porque são equipamentos diferenciados que vão trazer destino turístico para a cidade. Bacana. Rafael, obrigado por ter vindo hoje aqui, trazer as informações da sua empresa, do projeto aqui para a cidade de Itapema. Com certeza nós vamos ter outras oportunidades de conversar a respeito desse projeto, e fica aí a expectativa, né, para a gente ver essa obra começar e ver a nossa cidade ser transformada, né, pela presença, né? Eu diria que é o primeiro projeto, né, que tem esse conceito de se olhar para o mar, né? Obrigado mais uma vez pela presença aqui no Visor Manhã. Obrigado a todos, um excelente programa, obrigado ouvintes, telespectadores, estamos à disposição da sociedade para construir esse maravilhoso empreendimento.